caminho à frente, mostrando-nos os obstáculos, os perigos, alertando-nos para os cuidados necessários, ou seja, olhando-os pela prisma da Bíblia, pois só através daquilo que dela retiramos é que vamos aferir com segurança o que há de bem, o de mal, o de certo ou o de errado. Amém? Amém. E como iremos eu e você, cristãos, trilhar os nossos dias hoje diante de tantos desafios, de tantas tentações, de tantos riscos e oportunidades que o mundo nos oferece? Amados, o mundo tem muita coisa boa para oferecer. Se eu disser que o mundo não tem coisa boa para oferecer, eu estou mentindo. O mundo tem muita coisa boa para oferecer, mas a palavra de Deus tem vida, que é melhor do que o que o mundo oferece. A palavra de Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o mundo pode oferecer as suas oportunidades, mas como nos conduziremos em face de todos esses descaminhos que os homens em geral parecem adequados e corretos? Como é que nós vamos fazer isso? Por isso que eu fiz questão de fundir 2 textos, e você vai perceber, esse é seu, você pode levar para sua casa para estudar à vontade. Você vai ver a história de um homem, e eu achei interessante quando o pastor me deu o tema, e o tema de hoje é isso, direção para as nossas vidas. Você vai ver a direção que esse homem chamado Jabes tomou na sua vida. Você vai poder acompanhar isso aí. Aleluia. Então podemos refletir sobre um momento especial onde o homem, enfrentando esses questionamentos que eu e você enfrentamos, ele busca em oração invocar ao seu Deus, seu nome Jabes, e sua súplica é ouvida por Deus, e com isso ele encontra um direcionamento para a sua vida. Qual o tema da campanha de hoje? Direção de Deus. O que nós precisamos é de direção de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós tivermos ouvidos espirituais, entendemos o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você tem ouvidos espirituais, você vai entender o que Deus está falando com você, ou seja, você vai entender a direção que Ele tem para você. Amém. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então o texto diz assim: a oração de Jabes vem da Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: essa foi a oração desse homem, tomara que me abençoes, e que alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Eu nunca vi uma oração tão rápida como essa. Meditando nesse texto, eu amo esse texto, eu amo essa oração de Jabes, amo essa oração desse homem, porque eu nunca vi uma oração atendida tão rapidamente. Ele orou e Deus atendeu. A Bíblia está dizendo que Deus atendeu o seu clamor. Amém, aleluia. Mas por que nós demoramos orando a Deus e muitas vezes ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos esperando que Deus atenda uma oração nossa? E ela não acontece. Onde é que está a falha? Em Deus? Não. A falha está na minha pessoa. A falha está em mim. Há um livro que diz: o seu problema é você mesmo. Se você encontrar esse livro, compre ele e leia, porque você vai ver. O seu problema é você mesmo. O problema não é Deus. O problema não é o pastor. O problema não é Gustavo. O problema não são os irmãos. O problema sou eu mesmo. Eu sou o problema. Por que então Deus não atende a minha oração tão rápido? O que tinha Jabes de melhor do que eu? Queridos, quando você olha para a história de Jabes, eu gostaria que você lesse a história desse homem. Quando você olha
esse texto de 1 Crônicas capítulo 4, você percebe uma coisa muito importante. Esse texto fala de genealogia, amados. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje. E que fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Ninguém gosta de ler genealogia. Quem gosta de ler genealogia aqui? Você gosta, né, Valéria? É? Acha legal, né? Glória a Deus. Mas ninguém gosta de ler genealogia, porque fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E dentro dessa geração, dessa genealogia, amados, em que nós lemos, nós encontramos escondido. Seja sincero comigo. Quantos já leram sobre a oração de Jabes? Levante a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Você talvez nunca ia descobrir a história desse homem. Se você procurar, você vai ver em todo o texto, antes do capítulo 4. Você pode ler Crônicas todo, esse 1 Crônicas todo. Você não vai encontrar nada, absolutamente nada, falando mais de Jabes, nem antes nem depois. Você vai encontrar esta oração desse homem escondida. É um hiato entre todos os homens. É um hiato entre todos os nomes. A Bíblia diz que ele estava escondido aqui. A palavra Jabes significa dor, sofrimento. Mas por que dor, sofrimento? Meditando hoje nessa palavra, eu pedi a Deus direção. Falei, Senhor, por que dor, sofrimento? Sabe por quê? Sabe por que ele fez essa oração? Se você ler o texto, eu vou ler o versículo antes. Versículo 9 diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Olha só. Depois de tanta genealogia, depois de tantos nomes que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, a Bíblia dá uma pausa. Para. A palavra de Deus para. E nessa parada, Deus faz questão de inserir esse episódio tão glorioso da vida desse homem. Olha só, gostaria que você prestasse atenção no que diz. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Ela disse assim: você vai se chamar Jabes. Você me fez sofrer. Eu senti dor com você. Eu padeci demais com você. Você vai sofrer. E a Bíblia, amados, no meio do povo hebreu, você vê que cada nome tem um significado. Toda a palavra de Deus, todas as genealogias que tem na palavra de Deus, cada nome existe um significado. Como é que é o nome de Jacó? Enganador. Ele teve um encontro com Deus, como é que o nome dele ficou? Príncipe de Deus. Todo nome tinha um significado. E o nome de Jabes não era diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda folha, pula aí. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A oração, amados, ela é composta de 4 partes. Primeiro, Jabes pede a Deus que o abençoe. Segundo, ele pede a Deus que aumente o seu território, ou aumente a sua responsabilidade. Terceiro, ele pede a Deus que fique com ele e fique por perto. Quando você ora a Deus e que você pede ao Senhor que fique com você, faça como Jabes. Diga: Senhor, fica comigo, mas fica por perto. Por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não saia, preste atenção, diga isso para o irmão que está ao seu lado: não saia debaixo da proteção do Senhor. Eu ouço muitas vezes alguns pregadores dizendo assim: o diabo não pode te tocar, Satanás não pode te tocar, o inferno não pode te tocar. Preste atenção, não pode te tocar enquanto você está no Salmo 91, enquanto você está debaixo da sombra do Altíssimo. Glória a Deus.